Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos realmente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segue, galera, mais uma aula da Eu Quero School. Nossa 7ª aula, se não me engano, se não perdi as contas pelo meio do caminho. E nessa 7ª aula nós vamos ver a segunda parte do sexto mandamento. Renan, mais do sexto mandamento, porque o sexto mandamento é grande, bem grandão. Então a última parte que fala de matrimônio nós vamos ver online. Mas essa segunda parte eu achei necessária, mesmo que na programação não tivesse ela presencial, trazer ela para presencial, porque ela vai abordar uns temas que interessam bastante para a gente. Então, hoje nós vamos ver o sexto mandamento, beleza? Então vamos lá. Nós estamos no segundo capítulo da segunda sessão da terceira parte do UCAT, pode passar. Sexto mandamento: não cometerás adultério. Isso é o todo, até o final. Nós vamos ver do 409 até o 416 hoje, tá bom? Beleza? Pega o UCAT aí que ele já começa quente, né? Só para lembrar, a primeira parte que nós trabalhamos, a última aula, você pode assistir o vídeo, nós falamos do que? Do amor. E de como nós, seres humanos, somos criados por Deus para o amor. E por que as situações contra a nossa sexualidade são situações ruins. E são situações que não correspondem àquilo que é o projeto de Deus para a gente, e o projeto de amor que ele tem para a gente. Todo mundo entendeu semana passada? Beleza. Eu tenho certeza que aquele vídeo foi um dos vídeos mais acessados, tem mais de 2.000 acessos, acho que tem. Então o assunto é de interesse público, todo mundo quer saber. Então agora a gente vai continuar, mas agora a gente vai ver alguns problemas relativos a essa vocação ao amor que a nossa sexualidade tem. Se na última aula nós vimos a vocação ao amor e já entramos na questão do sexo antes do casamento, lembra? Todas as realidades. Agora a gente vai ver umas outras doenças que podem afligir a nossa alma, a nossa sexualidade, para poder nos desvirtuar desse caminho de amor que Deus nos chama. A primeira delas que nós vamos ver hoje é a questão da masturbação. Aí o que a gente vai perguntar: a masturbação é um atentado contra o amor? É. Pronto, já começa assim. É. Porque torna a estimulação do prazer um fim em si mesmo e desvia a pessoa do desenvolvimento integral do amor entre homem e mulher. Por isso o sexo comigo mesmo é em si mesmo uma contradição. Lembra que a gente falou na última aula que a nossa sexualidade Deus colocou em nós por graça, por dom, em vista do outro, para se relacionar, para a geração de filhos, mesmo aqueles que têm vocações celibatárias, como é o caso dos sacerdotes, tudo. Mas é o que? É uma energia que nos leva. Energia não é nada transcendental, não é nada holístico, esotérico, mas é uma energia vital que Deus colocou em nós para nos levar aos relacionamentos, beleza? Só que aí a gente viu também que a relação sexual está dentro de um contexto, que é o contexto do matrimônio. Porque quando eu tenho a relação sexual com alguém, o que eu estou dizendo para aquela pessoa? Eu te quero para a vida inteira. Por que a masturbação se torna um pecado? Porque ela se torna um ato egoísta. Tipo, eu não preciso de ninguém. Quando eu quero, eu pego e me satisfaço a hora que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. O que as pessoas fazem? As pessoas não se abrem a relacionamentos saudáveis, não se abrem o risco que o amor nos leva, e por isso eu prefiro ficar no meu mundinho, masturbando, porque eu tenho prazer por um momento ali, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, não preciso de ninguém. Um ato extremamente egoísta. Se o amor que Deus colocou em nós é em vista do outro, por isso que a masturbação se torna um pecado. Deu para entender? Não é só o ato pelo ato. Entendeu? Não é uma visão, por exemplo, os judeus tinham uma visão da questão da ejaculação, que esse
fluido de vida, que era assim que os judeus consideravam, que o fluido de vida da ejaculação não podia ser desperdiçado. Se fosse assim, se nós cristãos pensássemos da mesma forma, a poluição não seria um pecado, certo? O problema não é o gozo pelo gozo. O problema é o mecanismo que está por trás, um mecanismo de individualismo, um mecanismo de eu me basto. E aí isso fere diretamente a vocação ao amor que Deus nos deu. Deu para entender? O Wilkett continua. A igreja não diaboliza a masturbação. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque às vezes você está achando, você que está rapaz, tudo, está vivendo uma situação, você tem 16, 17 anos, está tudo fervilhando, subindo pelas paredes, e você está caindo no pecado da masturbação. É pecado? É. Ah, então estou com capeta no corpo, só pode. Porque não, gente. É uma questão de você pegar e canalizar essa energia para algo. Se você ficar em casa sem fazer nada, olhando para o teto, ou pior, olhando na internet que não deve, você vai caçar e vai achar. Mas é uma energia, então não dá para diabolizar algo que Deus nos deu. O problema é que tem um jeito certo e a hora certa. E a gente já aprendeu semana passada, na última aula, que mesmo aqueles que não têm relações sexuais, como são os casos celibatários, Deus já arrumou uma válvula de escape que funciona perfeitamente. Então, o projeto de Deus para a nossa sexualidade é perfeito e é integrado com tudo aquilo que nós somos. Por isso não dá para dizer, meu Deus, estou sendo atentado pelo capeta. Cuidado que o capeta pode estar clicando no seu computador. É o mesmo capeta que senta para ver filme pornográfico. Entendeu? Pode ser que o seu diabo seja mais próximo de você que você pensa. Porque ele que fica estimulando, enchendo a nossa cabeça e depois vai vazar para algum canto. E no caso, e aí é um erro pensar que isso é uma coisa que só detém os meninos. Mas as meninas também. Claro que nós homens somos muito mais suscetíveis ao olhar, ao que a gente escuta, tudo. Mas não podemos tirar de consequência que há um aumento cada vez maior de meninas que se masturbam. E aí a gente tem todo um discurso, que é para conhecer a sexualidade, para conhecer o ponto Z, G, não sei das quantas, para conhecer o corpo. Gente, o que você está fazendo, você está pouco a pouco se destruindo, não se conhecendo. E você vai chegar num relacionamento com uma pessoa totalmente fragmentada. Fora que tem toda uma realidade física da coisa. Eu acho que eu falei da última vez da questão da temperatura da mão. Foi aquilo que eu falei? Qual é a situação? Um rapaz, por exemplo, se masturba durante toda a adolescência, a vida adulta, e aí eu abro parênteses, existem pessoas que são casadas e por causa do vício que adquiriu, mesmo tendo relação com a esposa, ainda recorre à masturbação por causa de um vício. De tão sério que é. Só que tem uma coisa física. A sua mão é mais fria do que a vagina de qualquer outra mulher. Então, quando se masturba, você costuma o seu corpo com aquela temperatura. Você casa, você vai ter uma relação sexual, grande número dos homens que acontece tem ejaculação precoce. Por quê? Porque a temperatura da vagina é maior. Logo, se acelera a temperatura, acelera todo o processo. E aí você vai ter problemas no casamento, uma atividade. Então, é muito mais homem segurar a onda e esperar do que tentar antecipar e vai ficar um pouco mais debilitado sua masculinidade depois quando você precisar dela, dentro do contexto certo. A igreja não diaboliza a masturbação, mas avisa que ela não é inocente. Na verdade, muitos jovens e adultos, olha o Wilkett falando dos adultos, são prejudicados por se isolarem no consumo de imagens, filmes e ofertas da internet, em vez de procurarem o amor numa relação pessoal. A solidão pode levar a um beco sem saída, onde a masturbação se torna um vício. Ninguém, contudo, se torna feliz vivendo o lema: para sexo não preciso de ninguém, faço sozinho como quando preciso. O que normalmente leva uma pessoa à masturbação? Carência, sentimento de vazio, timidez. Porque a pessoa se fecha nela, nos sentimentos dela, e vai buscar subterfúgio para aquilo.
às vezes ansiedade, a pessoa está nervosa, aí se masturba, aí relaxa por causa da bomba de hormônio que vai no organismo, tudo isso. O problema é que a gente está buscando uma solução fácil para problemas que estão dando a gente. Praticamente todas as vezes são isso. E isso repetidamente vai se tornando um vício. Não é isso que as pessoas fazem com a droga? Não é isso que as pessoas fazem com a bebida? Não é tentar tapar um buraco com a droga, com a bebida, com o cigarro, com a maconha, seja lá o que for, que é de uma outra realidade? Bota a vida sexual na mesma realidade. Tem gente que é masturbação, tem gente que é uma vida sexual aí à torta direito. Há todas aquelas modalidades, vamos dizer assim, sexuais deturpadas de um animal, e aí os problemas mais graves de pedofilia, tudo isso. Claro, existem situações que são doenças psicológicas, não podemos negar isso. Mas eu estou falando no campo da masturbação, normalmente é você tentar preencher um vazio com o outro. E lembra que o Kennedy falou na última aula? Quando você tenta preencher um vazio com o outro, o que acontece? O vazio só aumenta. Você se satisfaz por 1 minuto, 2, e depois você vai ficar com aquele vazio ainda maior dentro de você. Tá bom? Pode passar. O que se entende por fornicação? Alguém já ouviu essa palavra? Fornicação? Então, o termo. Então, o que o Kennedy apresenta aí? Ele vai apresentar que esse termo era ligado às prostitutas no período clássico, as prostitutas que tinham os templos romanos, porque os romanos acreditavam que algumas deusas eram ligadas à fertilidade. Então, nesses templos existiam prostitutas como se fossem religiosas, entendeu? Mulheres que estavam ali para ter relação com aqueles homens, para que a fertilidade deles aumentasse. Entendeu? Então, esse termo é usado para isso. O que eu quero te falar? Hoje, o termo passou a referir-se a todos os tipos de ações sexuais fora da comunhão conjugal. Olha que legal, ação sexual. A relação sexual entre duas pessoas, mas a masturbação também entra de uma certa forma nesse contexto. Tá? Deixa eu abrir um parênteses, só para a questão da masturbação ficar bem clara. Eu não coloco a mão, eu não me masturbo, mas eu fico me roçando na cama. Meu irmão, é masturbação do mesmo jeito. Masturbação é autoerotismo, quer dizer, você se auto-excitar. Se auto-excitar ficou ótimo, mas vocês entenderam. Porque senão fica naquela assim, não, eu vou tomar banho e só deixa a água cair. Vai ver quando você vai. Aí o santo puro, não, eu botei minhas mãos. Não. Autoerotismo é a mesma coisa que masturbação. Quer dizer, eu me excitar eu mesmo. Deu para entender? Beleza. Frequentemente a fornicação está ligada à falsificação, à mentira. Qual é a mentira que a fornicação, no caso de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, ela conta? Lembra o que a gente falou? A mentira de quê? Que é para sempre. Que eu te quero para sempre. Está errado. É mentira, porque você não quer a pessoa para sempre. A violência, no caso, por exemplo, de estupro, essas coisas. A dependência e o abuso. Ela é, portanto, uma grave falta contra o amor, porque fere a dignidade do ser humano, interpreta mal o sentido da sexualidade humana. Deu para entender? É um grave pecado contra o quê? O amor. Essa vocação sublime que Deus nos chamou. Você vai saindo por aí. Outro dia eu vi uma pesquisa que fala que alguns jovens chegam ao casamento hoje com uma lista de mais de 100 parceiros sexuais antes do casamento. Sabe o que é isso? Você deitar na cama com mais de 100 pessoas? De revelar sua intimidade e o que você tem de melhor para mais de 100 pessoas. É muito complicado, são marcas muito grandes. Só quem passou por uma relação sexual sabe o que significa. E não estou falando para você correr atrás de um, para tentar descobrir o que é. Mas estou falando que é sério. Estou falando de alguém que experimentou isso antes da conversão e tudo isso. E você vai correndo atrás do prejuízo até hoje, porque ficam marcas. Lembra que eu falei da memória da pele? Fica um pouquinho em cada pessoa. E a pessoa fica despedaçada, literalmente. Tá?
Pode passar. Por que motiva a prostituição uma forma de fornicação? Na prostituição, o amor degrada-se em mercadoria e o ser humano converte-se em objeto do prazer. Por isso, a prostituição é uma grave falta contra a dignidade humana e um pecado grave contra o amor. Continuar aqui para a gente entender melhor. Os beneficiários da prostituição carregam sem dúvida sobre si uma culpa maior que as mulheres, os homens, as crianças e os jovens que vendem seu corpo repetidas vezes pela obrigação ou pela dependência. Por que a prostituição é um pecado? Porque eu estou pegando aquilo que Deus reservou para um momento sublime dentro do matrimônio e estou vendendo, comercializando. Eu estou pegando aquilo que é um grande tesouro que Deus me deu para gerar vida e estou comercializando. Pecado grave contra a pessoa que se prostitui? Sim. Mas o que o Pet fala? Pecado mais grave de quem? De quem se beneficia disso. Porque às vezes, como o Pet mesmo fala, a pessoa está se prostituindo por uma obrigação, quer dizer, por uma pressão em cima dela, ou por uma dependência. Mãe de alguns filhos, por exemplo, que é um dinheiro fácil, entre aspas. Então, para poder criar os filhos, às vezes ela não está em condição. Talvez se ela tivesse uma outra oportunidade, ela não estaria naquela vida. É por isso que a gente não pode julgar. Ou então ter alguém obrigando ela aquilo, um aliciamento emocional, quer dizer, uma pessoa que envolve a outra, às vezes um problema emocional da pessoa, um problema psicológico, a gente não sabe. Então, o pecado maior é de quem? De quem se beneficia disso. Quem organiza esse tipo de coisa, quem usufrui, a pessoa que vai, paga para ter relação sexual, seja com homem, com mulher, com criança. O pecado maior é deles. Porque se ela talvez não tenha opção de outra coisa, aquela pessoa tem a opção de não fazer aquilo. Deu para entender? Então, aquelas pessoas, essas mulheres assim, que elas buscam um dinheiro mais fácil, aí, assim, fora do país. Só que no caso é um tráfico de mulheres. Sim. E lá ela precisa se prostituir. Entra nesse caso também. Sim. Pecar na prostituição não é jeito. Eu não estou dizendo que uma pessoa que se prostitui ela não tenha culpa nenhuma em cima daquilo que ela está fazendo. Porque a gente lembra que a liberdade humana, a consciência, isso tudo funciona, mas culpa maior é daquele que está usufruindo daquilo. Deu para entender? Então, eu sou muito homem e eu vou no prostíbulo sempre com os meus amigos fazer farra. Você está fazendo farra para a vida dos outros. Você está fazendo farra para caçar o amor que Deus deu para os outros. Você está roubando daquela pessoa a dignidade dela. Além de estar entregando a sua dignidade e se comportando como um bicho, você está roubando a dignidade daquela pessoa. Dignidade dela como gente, como mulher, como homem, como criança. E aí, no caso de criança, não se fala. Nem se fala. Tá? Então é muito grave. Passivo de confissão. De chegar e de não só se confessar, mas de rezar pela alma dessas pessoas que estão vivendo por isso, porque a alma delas está em risco. Mas já diria Jesus que as prostitutas e os cobradores de impostos nos antecederão no reino de Deus. Por quê? Porque talvez elas não tiveram a oportunidade de escolha e nós temos. Deu para entender? Pode passar. Por que razão a produção e o consumo de pornografia são um pecado contra o amor? Aí entramos, então já falamos da masturbação, da fornicação, da prostituição e agora da pornografia. Peca gravemente quem faz mau uso do amor, arrancando a sexualidade humana da intimidade de um amor vivido, comprometidamente por duas pessoas e convertendo em mercadoria comprável. Quem fabrica, consome ou compra produtos pornográficos fere a dignidade humana e alicia os outros a mal. Gente, raciocina comigo. A relação sexual foi sonhada por Deus em que situação? Dentro de um casamento.
de um matrimônio. Agora você imagina, o lugar mais santo da casa de uma família é o leito do casal. Por quê? Porque ali há a comunhão total daquelas duas pessoas e pode gerar vida. Agora você imagina abrir as paredes de um quarto, de uma casa, e filmar aquele momento de intimidade mais profundo. Se fosse uma situação de um casal, casado já teria uma situação problemática de pecado. Então imagine de duas pessoas que não têm nenhum tipo de relação de amor entre elas, estão fazendo aquilo ali para ganhar dinheiro. O pior, cara, o mesmo problema da prostituição. Elas, e que é uma forma de prostituição, pior do que elas é quem está por trás delas, ganhando mais dinheiro ainda. E é uma indústria, é a indústria que mais cresce de filmes no mundo. Porque a gente volta lá atrás, na questão da masturbação, as pessoas cada vez mais têm menos coragem de se relacionar. Então elas ficam fechadinhas no mundinho delas. Logo, para me masturbar eu preciso de um incentivo. Logo eu vou consumir o quê? Pornografia. E aí você só faz a máquina rodar. Aquilo que é sagrado, destinado ao casal, fica exposto ao público. O corpo da mulher, que é destinado a ser visto só pelo seu esposo, fica público. O corpo do homem é destinado a ser visto só pela sua mulher, fica público. A gente vai falar depois, no novo mandamento, sobre a questão do pudor. Mas aquilo que era para uma pessoa só na minha vida ver, porque me ama o suficiente para me ver inteiro, fica exposto. Tina, uma dona de sex shop, ela contribui para mim? Sim. A gravidade, no caso, por exemplo, de sex shop, a gravidade do problema tem que ser julgada, da culpa daquela pessoa. Será que ela não tinha outra opção de comércio? Mas por quê? Qual é o problema ali? Vende-se uma série de coisas que está incentivando uma relação natural. Não é uma relação natural. Não é uma relação natural. Entendeu? O problema é que o ser humano hoje, o sexo se tornou algo tão banal que você vai passar a sua vida toda tentando dar mais uma apimentada naquilo que você já conhece. E aí sempre tem que ter uma novidade, sempre tem uma novidade. E aí você vai encontrando uma série de novidades. Pessoas que depois de 50, 60 anos mudando suas opções sexuais. Por quê? Porque viveu uma vida depravada a vida inteira. Cansou. A pornografia é uma variante da prostituição, pois também o ser humano é tentado a dar amor por dinheiro. Quem consome produtos pornográficos, quem se move em mundos virtuais pornográficos ou participa em eventos pornográficos, encontra-se num alargado circuito da prostituição e promove um negócio sujo e bilionário do sexo. Você que está vendo esse vídeo agora, no meu tempo, quando eu tinha 10, 12 anos de idade, para a gente conseguir pornografia, a gente tinha que passar peroba na cara. Entendeu? Juntar dinheiro e com a cara mais lavada do mundo ir na banca de jornal para conseguir comprar uma revista. Não me orgulho disso, mas já tive que fazer isso. A gente queimava a cara, né? Hoje, você que está assistindo esse vídeo, você pode, do jeito que você está vendo no YouTube aqui, você pode abrir uma abazinha aqui do lado, pegar e assistir um filme pornográfico com a maior tranquilidade, sem pagar R$1, sem ninguém te ver. O problema, meu irmão, é que você está, e aí, meu irmão, e minha irmã, tá? Porque o que aumenta também cada vez mais é o consumo de pornografia masculina, que seria aqui para qual público? Feminino. O problema é que você está cuspindo, literalmente, na dignidade daquela pessoa que você está vendo. E você está batendo palma por causa de 2 minutos de prazer para a degradação do ser humano. E se fosse a sua filha? E se fosse o seu filho? E se fosse a sua esposa? Se fosse sua mãe e seu pai?
Ou você acha que aquelas pessoas que trabalham nos vídeos, elas não têm família? Ou tiveram, ou terão? Quantas crianças abortadas? Já pararam para pensar nisso? Porque beleza, toma pílula, seja lá o que for, a gente já sabe que esses métodos não são 100% eficazes. Quantas pessoas contraem doenças e você batendo o pau no inferno por causa de 5 minutos de prazer? Se tu for bom, né? 5 minutos. Menos que isso. É muito sério. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Strava, até recomendo um vídeo que o Strava fez sobre problemas da sexualidade agora. O Strava é um site da Canção Nova chamado strava.cançãonova.com, que tem reportagens voltadas para mais jovens. E teve do mês passado foi sobre a questão da sexualidade, das disfunções sexuais. E o padre Paulo Ricardo fala, num dos vídeos desse, que uma das penitências que ele dá para uma pessoa que cai no problema da pornografia é passar um tempo rezando pela alma daquela pessoa que ele viu naquelas fotos, que ele viu naqueles vídeos. Por quê? Porque aquela pessoa, a alma dela está correndo risco. Então, não é só eu vou me confesso, não, mas eu me comprometo em rezar pela alma. E eu lembro que aquela pessoa é uma pessoa que tem dignidade, que tem alma. Porque na hora do vamos ver, a gente esquece que é a gente. A gente acha que aquilo dali está sendo tudo montado, é 3D, e não tem ninguém por trás dele. Aquela pessoa tem sentimentos, tem alma, tem o risco do inferno. Então, meu, se você viveu esse tipo de coisa, se você procura esse tipo de coisa, corta e reza por essa pessoa. Ah, Renan, eu caio na internet. Meu irmão, se for preciso, só acessa a internet na hora que está todo mundo vendo, que tem gente perto, pode estar dentro do quarto. Quando a gente quer ser santo, a gente precisa de radicalidade. E não tem jeito, corta o fio do computador. Faz um jejumzinho de internet, não demora para ninguém. Não para ninguém. O problema é, você pode escolher um caminho de morte ou um caminho de vida. Tá? Vai passar. Por que motiva a violação? É o termo que usa no Eucat, mas o que é a violação? O estupro é um pecado grave. Gente, não tem nem muito explicado. Quem viola outra pessoa rebaixa integralmente, porque invade violentamente a intimidade profunda dessa pessoa e fere no cerne da sua capacidade de amar. O violador comete um crime na essência do amor, faz parte da essência do amor, da união sexual que esta ocorre exclusivamente no âmbito livre da liberdade. Lembra da questão da liberdade da pessoa? Um estupro, ela, além de ferir a sexualidade da pessoa, ainda fere a liberdade. Lembra? Quem é que tem? A liberdade é algo que nem Deus mexe. Lembra disso? Que nem Deus interfere porque foi um dom que Ele deu pra gente. Uma pessoa que estupra a outra, ela está fazendo o quê? Além de estar detonando com a sexualidade da outra, ela está invadindo a liberdade da pessoa, reduzindo ela a nada, né? Não tem liberdade, porque beleza, você vai ter uma relação sexual com a pessoa, você ainda tem que contar de que ela vai ser livre para poder ir para a cama com você. No caso do estupro, você à força ou à base de remédio leva a pessoa a sem querer aquela situação cair numa relação sexual. Mais reprovável é a violação no seio das relações de dependência social, hierárquica, profissional e familiar. E aí o Cat vai falar do quê? O que ele está falando isso aqui? Do abuso sexual. E aí ele vai colocar pais, professores, padres. Está escrito aí, não sei o que eu não, pode ler aí. Número 413, porque a igreja não tem medo de enxergar a sua verdade. 224. 224, né? Aqui, ó. Aqui. Vamos lá. Mais reprovável a violação no seio das relações de dependência social, hierárquica, profissional e familiar, como entre pais e filhos, ou entre professores, educadores, sacerdotes, religiosos e seus pupilos.
Em qualquer um desses casos, a igreja protege os padres. O nome está aqui, ó. São documentos da igreja. O nome está aqui. O nome é os dois. Mas a mídia está errado. É pecado. É crime. Mas tem toda a realidade. O maior número de estupros acontece onde? Abusos sexuais? Na família. O pai, o tio, o padrasto, os professores. De qualquer forma, isso é um pecado grave e que não pode acontecer. Tá? Você imagina, gente, uma criança. E, infelizmente, na hora que eu fui fazer esse slide, eu sempre procuro as imagens. E é claro que eu vou botar a imagem de uma pessoa estuprada, que eu não fui maluco. Mas às vezes tem alguma imagem que faça isso parecer de uma maneira. E aí quando eu joguei no Google, nossa, eu fechei, sabe o quê? Porque pareceu de horror, sabe, uma coisa horrorosa. Eu abri o cabelo por causa. Porque o povo também não tem pudor nenhum para botar essas coisas na internet. Eu acho impressionante. Mas é muito sério. Tá? Pode passar. O que diz a igreja, 414, sobre o recurso ao preservativo na luta contra a AIDS? Polêmico esse assunto, mas é muito sério. Nem sequer tomando em consideração o fato de o preservativo não oferecer uma proteção absoluta, segura contra a infecção, a igreja rejeita o recurso a este meio mecânico na luta contra a epidemia de AIDS e defende, sobretudo, uma nova cultura de relações humanas e alteração da consciência social. O que ele está dizendo aqui? Eu vou dizer com as caras. Nem no caso da AIDS a igreja autoriza o preservativo. O Papa Bento XVI esteve na África e reafirmou isso, e ninguém quase pedejou ele. Por quê? Primeira coisa, funciona? Não. Já é comprovado de que a fibra, você sabe que a camisinha é feita de látex, borracha. Já é comprovado que a fibra do látex, que é uma fibra, uma malha, é 10 vezes maior que o vírus alegre. Logo, você imagina uma porta 10 vezes maior do que eu, você acha que eu não passo? Mesmo muito gordinho, não passo. Porque assim como o espermatozoide, aí o espermatozoide eu não lembro qual é o tamanho que é menor, mas tipo, tem espermatozoides que são menores, então eles também passam. Você nunca ouviu falar de alguém que ficou grávido usando camisinha? Então a igreja é isso que ele começa. O fato de o preservativo não oferecer uma proteção absolutamente segura. Resolvido. Mas mesmo que fosse, a igreja não ia ser a favor. Por quê? Mas que absurdo! O povo está morrendo de AIDS. O povo está morrendo de AIDS por causa de uma cultura de sexualidade errada. E aí eu vou dar manutenção a essa cultura e não vou querer mudar a forma das pessoas pensarem. Ah não, beleza, usa camisinha, continue transando a torta direita, mas usa camisinha. Isso seria o melhor caminho? Claro que não. E se o meu marido tiver AIDS? Ele teve uma vida desregrada, aí depois eu conheci ele, aí ele tem AIDS, como é que faz? Caso complicado. E nesse caso complicado, eu vou dizer para você que a igreja chega a, claro, caso por caso, gente. Mas qual é o caminho que pode resolver esse problema? Que não precisa usar preservativo. Ó, ninguém pensa. Não ter relações. Até porque o preservativo não vai te proteger a mulher de pegar essa doença. Quer entender? O preservativo não vai proteger. Esses casos, então, de AIDS antes, depois, para a consumação do casamento, é casos dificílimos. Tá? Mas a gente está falando de quê? Ah, meu marido sei lá,
sai, transa e ele transa comigo em casa, eu sei que ele está me traindo, tudo, casos que precisam ser vistos. O problema é que a igreja de maneira nenhuma apoia a camisinha. Por quê? Porque faz manutenção numa cultura errada. Lê comigo aí, no 414. Porque o povo desce a linha da igreja, né? Desce a linha da igreja, que a igreja é retrógrada, não sei o quê. Na África, o Ministério da Saúde chegou à conclusão de que não adiantava mais fazer campanha com camisinha lá, porque não estava diminuindo o número de portadores do vírus. Sabe qual foi a campanha que eles fizeram? Não foi religiosa a campanha, Não tem relação. uma campanha com relação à continência, quer dizer, a castidade e a fidelidade matrimonial. Nossa, parece que é um negócio que eu vejo 2 mil anos na igreja falando. Agora que eles acordaram, agora que a M está feita, que eles mesmo plantaram, eles mesmo estão colhendo, agora, não, vamos lá. E aí, as pesquisas mostraram o que aconteceu com o número de portadores do HIV? Caiu. Nem distribuindo meio milhão de camisinha para o povo teve jeito. Agora, vivendo aquilo que é a igreja, desde que o mundo é mundo, fala, o negócio deu certo. Ainda tem coragem de chamar a igreja de retrógrada. Ainda é capaz de falar assim, é o único jeito, né? Como se fosse uma coisa ruim. Como se não fosse. Deu para entender? Leia aqui. Só a fidelidade vivida e a renúncia a contatos sexuais levianos oferece proteção eficaz contra a AIDS e permite uma vivência integral do amor. Na verdade, qual é o único jeito que tem de ter 100% de segurança que não vai pegar AIDS? Não tem relação. Renata, tem questão de transfusão, beleza, eu estou falando de via sexual, tá? Nos países africanos em que, através de largas campanhas sociais, foi apontado um tal comportamento, os índices de infecção baixaram nitidamente quando o quê? Quando, deixa eu voltar um pouquinho aqui, pertence a isso o respeito pela dignidade do homem e da mulher, o cuidado pela saúde da família, a relação responsável com os impulsos da paixão e também a temporária renúncia das relações sexuais. Tá? Nos países africanos em que, através de largas campanhas sociais, foi apoiado tal comportamento, os índices de infecção baixaram nitidamente. Além do mais, a Igreja Católica faz tudo para ajudar as pessoas infectadas pela AIDS. Gente, qual é a maior associação caritativa do mundo? Igreja Católica. Igreja Católica. Ninguém vence a gente no que diz respeito à caridade. Santa Casa de Misericórdia, esses movimentos todos. Então não quer dizer que a igreja não é a favor da camisinha, tudo, quem pega AIDS ela deixa de lado, não, pelo contrário. Ela pega e cuida. Quantas são as entidades católicas que cuidam de pessoas com AIDS, filhos de portadores de HIV? Por quê? Qual é a postura? É uma postura retrógrada da igreja com relação a isso? Não. É uma postura de respeito com quem? Com o ser humano. Deu para entender? Tá? Sei que é um assunto polêmico que daria muito mais pano para a manga, mas aí a gente cairia em muitos casos específicos. E quem é que julga casos específicos? O pároco leva para o bispo local. Por quê? O bispo vai poder orientar aquela família no que é melhor dentro da realidade, mas existe aquilo que são as leis gerais da igreja e o bispo vai seguir elas. Claro, verificando cada caso pessoa por pessoa, tá bom? A igreja não lida com a gente como fosse uma cambada de boi. Baixa a lei para todo mundo, não, ela escuta um por um, tá bom? Pode passar. Uma mulher assim que casa, depois descobre que o marido tem AIDS, ela pode anular o casamento? O casamento já é nulo. Por quê? Você falou no caso extremo, uma mulher que casa descobre que o marido está com AIDS. Pode anular o casamento já é nulo. Porque o casamento, ele precisa da verdade total entre os esposos.
Isso você falou da AIDS, mas podia ser uma dependência química que a esposa não sabia, que ela não sabia. Dependência química, droga, bebida, coisas da história que machuca a moral daquela pessoa. Entendeu? Agora, qualquer tipo de coisa que for adquirida posterior ao casamento, depois de casado, meu marido virou alcoólatra. Não é motivo para mudar. No caso, sabe, se posso colocar, ele mentiu sobre a profissão antes do casamento. Depois do casamento, ela descobria, também pode ser não. Em que sentido, profissão? Vamos supor, fala que é médico, mas não explica a relação de que médico que é, entendeu? E o cara não é médico. É, mas não, vamos supor, quando ele fala, eu sou médico, mas que tipo de médico? Veterinário. Às vezes é pediatra. Não, tá. Não. É só te levar para uma coisa assim. Precisa de verdade. Total. Gente, aquelas duas pessoas vão fazer comunhão de alma, de cama, de tudo. Se eu não conhecer ela inteiramente, é por isso que esses casamentos de 6 meses de conhecimento é uma bênção para mim. Você não deu tempo, aí já diria as antigas, de comer um saco de sal junto para poder. Deu para entender? Tá? Mas a pessoa mente de religião também seria um. Sim. Por quê? Compromete aquilo que são os valores que a outra pessoa traz para o casamento. Deu para entender? Aí pede a. Tipo, eu vou casar com uma pessoa, que a pessoa seja católica é para mim uma característica básica daquela pessoa. Aí a pessoa mente para mim diz que é católica e depois descobre que ela não é católica. E que não tem vontade nenhuma de ser. Principalmente no Brasil tem muita gente que fala que é católico, mas pratica outras coisas. Mas aí também a pessoa, a noiva sabe. Mas caso ela descubra depois, pode ser. É muito difícil uma pessoa muito católica conviver com uma outra pessoa que se diz católica e não desconfiar que ela não seja católica. Né? A gente, por mais que ela seja boa de interpretação, uma hora vai escorregar. Então, tem coisas que. Tá bom? Pode passar. Vamos lá. Como a igreja julga a homossexualidade? Deus criou o ser humano, homem e mulher, e corporalmente também os determinou um para um ponto. Quem para quem? Homem para mulher. A igreja acolhe sem reservas as pessoas que se sentem homossexuais. Olha o termo que o Wilkett usa. As pessoas que se sentem homossexuais. E rejeita qualquer forma de discriminação. Simultaneamente afirma que as formas de encontro sexual entre pessoas do mesmo sexo não correspondem à ordem da criação. Ponto. Deixa eu explicar. Primeira coisa que o Wilkett afirma: Deus criou o homem para a mulher. E isso está na ordem da criação. Foi para isso que o homem e a mulher foram feitos, um para o outro. Tá bom? Qualquer coisa fora disso está fora da ordem da criação. Beleza? Primeira afirmação. Segunda afirmação do Wilkett: a igreja acolhe sem reservas as pessoas que se sentem homossexuais. Porque dizer que é homossexual, a gente, quando estuda filosofia, a gente aprende que ser, o verbo ser, diz da essência da pessoa. E dizer da essência da pessoa, você dizer que uma pessoa é alguma coisa, é você afirmar que ela nasceu com aquilo, adquiriu aquilo, deu para entender? Mudou radicalmente a conduta dela. E isso nem a ciência consegue provar. Então o Wilkett usa o termo sentir. A pessoa às vezes se sente atraída pelo outro sexo. Sentir é diferente de ser. Deu para entender? Beleza? E o que a igreja faz com essas pessoas? Chuta, manda embora? Não, o que ela faz? Acolhe sem reservas. Segundo ponto: a igreja, assim como Deus, ama o pecador e faz de tudo para cuidar dele. Mas isso não significa, é a terceira afirmação do Wilkett, simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo que a igreja pode, o que ela diz?
que a relação homossexual não corresponde à obra da criação. Logo, dentro da nossa concepção católica, uma relação homossexual, o que é? Pecado. Entendeu? Ficou claro? Gente, a gente precisa mudar um contexto de que a igreja não gosta dos homossexuais. Isso é mentira. Isso é mentira. Não tem nenhum tipo de pecado que a igreja não acolhe o pecador. Não é verdade? O cara matou alguém, estuprou alguém, a igreja vai acolher. Agora, acolher o pecador não significa compactuar com o pecado dele e passar a mão na cabeça. Ah, tá bom, tadinho. Não. Eu posso ajudar aquela pessoa. Renan, existem pessoas que não têm atração por exemplo, um rapaz que não tem atração por mulher. Ele só tem atração por homem. Então eu tenho que obrigar ele a casar? Não. O catecismo maior, o catecismo diz que não. Nesses casos, você tem que fazer a pessoa, a partir de um encontro com Deus, unir o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo e viver uma vida de castidade com amizades sadias que vão ajudar ela. Olha que bonito que a igreja diz. Que a igreja podia dizer, não força a pessoa a casar. Ela vai ser infeliz, vai fazer outra pessoa infeliz. Tá? Nós temos um testemunho da Canção Nova de um amigo da comunidade chamado Mauro. Na última vez da misericórdia desse ano ele testemunhou. O Mauro era travesti, já estava a ponto de fazer a cirurgia de transexualidade. Quer dizer, amputar os órgãos genitais dele e colocar órgãos femininos. O Mauro teve um encontro com Deus há 10 anos atrás. O cara tinha tudo, silicone, tudo era uma mulher. Hoje você olha para o Mauro, você não diria nunca. Homem, sempre bem vestido, sabe? Mas o Mauro se casou? Não. O Mauro vive a castidade. Por quê? Porque, por causa da vida que ele levou, ele sente atração, acaba por sentir atração sexual por homens. Mas vai forçar ele numa situação de matrimônio? Não. E é um cara extremamente de Deus, extremamente feliz. Deu para entender? Agora, o que a gente não pode ter também como cristão é um olhar preconceituoso. Não, eu sou cristão, e faz chacota e trata os nossos irmãos que estão vivendo esse tipo de realidade como se fosse bicho, como se fossem pessoas com doenças. Não é essa a realidade que a igreja ensina. A igreja acolhe sem reservas. Sabe que é reserva nenhuma? O problema é que essas pessoas muitas vezes estão nessas vidas e estão vivendo uma situação porque elas estão buscando um pai, um amigo, em cada relação homossexual que ela está vivendo. E porque a gente muitas vezes não é capaz de oferecer isso para elas, essa pessoa só vai se afundando cada vez mais nessa realidade que ela está. Então nós, como cristãos de verdade, nós não devemos sair atirando pedra nesse tipo de realidade e nem fomentar nada que atire pedra nesse tipo de realidade, porque Jesus não faria isso. Acolher sem reservas, não ser a favor do pecado daquela pessoa, mas trazer o pecador para perto e fazer de tudo para poder ajudar ele a ter uma vida mais feliz, sem compactuar com o pecado. Isso sim é a postura de um cristão de verdade. Deu para entender? E o problema é que existem hoje 1001 campanhas de âmbito ideológico que querem fazer uma pessoa, por exemplo, que teve uma experiência de homossexualidade na sua infância, por causa de um problema de abuso sexual, às vezes, por causa de um problema de descoberta da sexualidade, fazer essas pessoas acreditarem porque ela teve prazer naquele momento que ela era uma pessoa homossexual. Isso é errado. Gente, nós somos homens. Nós sabemos exatamente como funciona o nosso órgão genital. Então quer dizer que porque, sei lá, eu estou andando no ônibus e roçou o meu órgão sexual, meu pênis na minha cueca, eu fiquei excitado, isso quer dizer que, sei lá, eu sou doido de cueca. Não é uma coisa voluntária que a gente para e pensa. A gente que é homem sabe. Então, mas o que é? Um mecanismo para poder fazer cada vez mais jovens
entrarem nessa realidade de dizer que são alguma coisa, quando na verdade estão vivendo ou sentindo alguma coisa. Deu para entender? Mas isso não tira a nossa responsabilidade de dizer a verdade. Ah, Renan, vai virar lei, e se disser as verdades vai ser todo mundo preso, então vamos ser presos. Mas a verdade não vai poder deixar de ser proclamada. Nós amamos os homossexuais, a igreja ama os homossexuais, porque enxergam neles verdadeiros filhos de Deus que precisam de ajuda. E onde tiver uma pessoa necessitada, lá vai estar a igreja e lá vai estar Jesus Cristo. Deu para entender? Então vamos parar com o preconceito bobo, não nada cristão, mas também não vamos entrar numa de liberou geral. Tá bom? É lidar com o amor por essa pessoa e com a verdade da fé, de mão dada. Porque na hora que eu largo uma das duas, quando eu pego só a fé e largo o amor, eu vou detonar aquela pessoa. Quando eu pego só o amor pela pessoa e largo a fé, a revelação, eu vou passar na cabeça dela quando ela estiver pecando. Deu para entender? Isso, estou falando no caso da homossexualidade, mas isso pode ser qualquer outra realidade. Tá bom? Então, essa segunda parte do sexto mandamento, ela vai mostrar essas problemáticas que a nossa sexualidade e a nossa vocação ao amor ela pode sofrer. Então, nós vimos masturbação, fornicação, prostituição, pornografia, homossexualidade. Tá bom? A partir do 416, nós vamos trabalhar a vocação ao matrimônio e tudo aquilo que está envolvido com a vocação ao matrimônio. Mas isso nós vamos trabalhar no outro vídeo. Tá? Então, a vocação ao matrimônio e aquilo que diz respeito ao matrimônio, o fim do sexto mandamento, nós vamos trabalhar no vídeo que você pode assistir. Tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.